Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência ao estudo dessa obra maravilhosa que é Estude e Viva. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 16, que aqui tomamos a liberdade de intitular esse vídeo Não Atrase o Bem. No capítulo 16 encontram-se as seguintes mensagens: Não retardes o bem, de Emmanuel, e a mensagem de André Luiz, Modos de usar. Além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 15, o item 10, Fora da caridade não há salvação. E a pergunta de 912 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça suas anotações e reflexões e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-la. Na certeza de que o amor sempre vence, vamos estudar e buscar viver esses ensinamentos? Bom, iniciando então o nosso vídeo com um comentário a respeito do capítulo 15, o item 10 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo item tem como título, assim como o capítulo, né? Fora da caridade não há salvação. Uma questão muito interessante que quando nós pensamos na origem da palavra caridade, até em algumas traduções, a palavra caridade está ligada com a palavra amor. É muito comum, até naquela incrível carta de Paulo, né, na epístola de Paulo, que sem amor eu nada seria. Em algumas traduções existe a ideia de que sem caridade. Ou seja, a caridade ela é o amor em ação. É a ação de promover o bem, de fazer o bem a você, ao próximo, à natureza, ao mundo. De ser bálsamo de luz na vida das pessoas. De ser instrumento de graça, de benevolência. Este item, fora da caridade não há salvação, nos convida justamente a refletir sobre isso. A refletir que devemos ser caridosos, porque esse é o destino do ser humano. Como assim? Ao longo desse item, nós vemos a seguinte ideia. A flor dá a flor, o sol dá a luz e o ser humano dá humanidade. E o que é ser humano? É desenvolver valores, virtudes, sabedoria. Em outras palavras, uma palavra mais simples, ser humano é ter a capacidade de amar, de expandir esse amor, de ser em atitudes, em pensamentos, em orações, ação de Deus na vida dos outros, de si mesmo, da natureza. Então ele fala que o destino do ser humano é ser caridoso. Para tanto, é necessário que nós busquemos ser caridosos. Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Porque a natureza nos pede isso. Nos pede o quê? Que sejamos, o bálsamo de luz. E aí ele comenta: nós reconhecemos uma pessoa caridosa assim como nós reconhecemos o perfume que uma flor exala no seu ambiente. Ou seja, um ser humano caridoso, ele exala um perfume, e aí aqui numa linguagem poética, né, do autor, mas quando ele fala de exalar um perfume é porque ele modifica o meio onde ele está. Vejamos, uma pessoa caridosa que faz o bem, ela dá vida ao ambiente onde ela está. Ela promove esperança, ela promove renovação, ela promove ali a fé de que dias melhores vêm mediante ações melhores. Olha que interessante isso. Por isso ele fala, reconhecer o perfume que se espalha daquele que é caridoso. E devemos levar esse lema como nosso guia. Quando nós estivermos na dúvida, pensemos, a minha ação, ela é ou não caridosa? Em vídeos anteriores nós já estávamos refletindo sobre isso, mas é válido repetir aqui mais uma vez. Quando se sabe aonde se quer chegar, nós sabemos que caminho que leva para lá e que caminho que não leva. Quando não se sabe, qualquer caminho vale, não é isso? O que eu quero dizer com isso? Se nós já temos o ideal nos nossos corações de sermos pessoas caridosas, nós devemos parar e pensar. Essa atitude me aproxima mais de um ser caridoso? Ou essa atitude me afasta?
é uma atitude muito simples que nós devemos criar, melhor dizendo, o hábito de fazê-la para que nos tornemos cada vez mais caridosos. E aí ele continua: aqueles que são caridosos são discípulos do Mestre Jesus, porque, além de evitar o mal, eles promovem o bem. Ou seja, quando nós pensamos na caridade, não é somente na ideia de benevolência, mas nós também estaremos evitando a queda nossa dos nossos semelhantes, da natureza como um todo. Em outras palavras, ser caridoso promove evolução, promove progresso. Então, ele fala muito de uma ideia do seguinte: para fazer o bem é necessário vontade. E quando nós ficamos inertes ou ficamos despreocupados, né, que foi até a palavra que ele utiliza, inércia e despreocupação, já são suficientes para promover o mal. Lembremos da fala de Allan Kardec: nós devemos fazer todo o bem que nós pudermos fazer e evitar todo o mal. Ou seja, além de evitar o mal, nós temos que promover o bem e nós seremos responsáveis por todo o bem que nós deixamos de fazer. Por quê? Já observaram que às vezes você pode virar e falar assim: ah, mas eu não faço mal a ninguém. Tudo bem, mas também não promove o bem. A indiferença, ela também indica despreocupação. Ela indica algo estático. E se nós observarmos na natureza, peguemos aqui o exemplo da água parada. Ela é poço de doenças. A água parada, ela apodrece ali. Então é necessário movimentação, é necessário limpeza. A vida não é estática, ela é dinâmica. E nós devemos criar esta vontade de fazermos o bem. Lembremos, essa vontade nós não vamos acordar em meu Deus do céu, mas é criarmos o hábito de querermos fazer o bem. Lembremos que para conseguirmos fazer o bem na sua amplitude maior, é necessário que nós comecemos a fazer o bem no nosso dia a dia. Comece a fazer o bem com você, a cuidar de você, a cuidar do seu corpo. Depois, comece a cuidar bem daquelas pessoas que convivem ali com você, na sua casa, no seu trabalho. Depois, comece a fazer o bem àquelas pessoas que você vê de vez em quando. Depois, aquelas pessoas que você vai ver uma vez na vida e talvez nunca mais. E assim por diante. Ou seja, promova o bem em pequenos espaços e aí vai aumentando, vai expandindo. Comece com essa luz ali no seu coração que saia de você para os outros. O bem é assim. Muitas vezes nós queremos fazer o bem a toda a humanidade e esquecemos de começar a fazer o bem inicial, que é a nossa, ao nosso próximo, e assim desencadeando o hábito de fazer o bem, né? E aí vem uma questão muito interessante, que é a questão de 912 do Livro dos Espíritos, que está muito ligado com essa ideia, porque muitas das vezes nós queremos ser caridosos, nós queremos fazer o bem, mas aí vem os nossos instintos materiais que nos impedem, ou seja, vem o conforto, vem o comodismo, né? Vem a preguiça. E aí a pergunta de 912 é justamente essa questão. Qual o maior meio, né? O melhor, perdão, o maior não. Qual o melhor meio mais eficiente para combater o predomínio da natureza corpórea, da natureza material? Ou seja, materialmente falando, na ideia corpórea, nós buscamos fazer aquilo que gasta menos energia. Nós buscamos ali a inércia, nós buscamos ali ficar paradinhos. Ou seja, um corpo que está parado, ele tende a ficar parado a menos que você vá e aplique uma energia sobre ele. Como assim? Por exemplo, esse livro aqui. Se eu não deslocar e não colocar uma energia sobre ele, se eu não fizer um trabalho, não fazer um exercício, esse livro não vai se movimentar, ele vai continuar ali parado. A mesma coisa é com a nossa consciência, a mesma coisa é com a nossa alma. Ou seja, nós precisamos movimentar. E isso requer esforço. E aí essa pergunta é justamente isso. Qual que é o melhor meio, né? O meio mais eficiente para combater essa natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Ou seja, quando nós pensamos em abnegação, no sentido real da palavra, abnegar-se é abrir mão, desprendimento, recusar os seus interesses em prol do interesse do outro. Em outras palavras, uma pessoa que é abnegada, ela, ao invés de ser egoísta, ela é altruísta.
Ao invés de pensar somente em si, nos seus valores, no seu bem-estar, ela pensa no outro. Então, quando nós pensamos na prática da abnegação, é de pensarmos o seguinte: o que eu posso fazer para promover o bem aos outros? Ah, mas vai sacrificar, vai dar trabalho. Vou ter que fazer isso, vai ser muito difícil. Realmente, mas é pesar na balança. Vale mais a pena ficar em casa sem fazer nada e sacrificar o seu espírito? Ou vale mais a pena sacrificar o seu comodismo, sacrificar o seu conforto em prol de promover uma evolução espiritual a você, aos seus semelhantes, ao dia? Quer ver um exemplo simples? Vale mais a pena ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, no conforto, deitado na sua cama, assistindo Netflix, na cobertinha ali quentinho, sendo que você poderia ter saído e tirado o sorriso de alguém, promovido a diferença na vida de alguém? Ou justamente sacrificar esse conforto e sair e tirar esse sorriso? O que vale mais para você? É válido essa reflexão. Nós devemos parar e pensar o que para mim é mais importante. E lembremos, isso não é estático. Você não é assim. Você está assim. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu sou muito preguiçoso. Não, você não é. Você está. Lembrem-se, os nossos gostos, aquilo que a gente não gosta, são hábitos e nós podemos mudar isso. Quer ver uma prova? Os gostos que você tem hoje não são os mesmos que você tinha 5 anos atrás. Então nós precisamos ter a consciência daquilo que nós gostamos. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós rejeitamos. E refletir, será que aquilo que eu gosto realmente me promove ser um ser humano melhor? E aquilo que eu não gosto realmente me ajuda a ser um ser humano melhor? Porque às vezes nós gostamos daquilo que não nos ajuda a melhorar. E nós detestamos aquilo que nos ajuda. João, como assim? Tá? Quer ver um exemplo? A gente gosta muito do conforto, do comodismo. E isso não nos ajuda a ser seres espirituais, seres humanos melhores. E nós rejeitamos os nossos sofrimentos e as nossas dores, as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Ah, não, tristeza não. Ah, não, dificuldade não, eu quero só. E elas promovem a nossa evolução. As dificuldades, elas nos movimentam. Observam isso? Então, é interessante que nós tiremos um momento do nosso dia a dia para pensar sobre isso e mudarmos os nossos gostos, mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que então possamos fazer isso. Então, a melhor maneira de nós lapidarmos a nossa essência, de nós praticarmos então essa vida espiritual é a abnegação, é abrir mão dos nossos interesses em prol do benefício do outro. E é justamente pensando sobre essa ideia que vem a mensagem de Emmanuel: não retardes o bem. E é uma questão muito interessante porque essa mensagem de Emmanuel, ela vai ser justamente um complemento, um bálsamo de luz sobre a mensagem do Evangelho, onde ele retoma alguns exemplos e destaca uma questão muito interessante. O próprio título da mensagem, Não Retardes o Bem, nos convida a pensarmos no momento ideal de fazermos o bem. E isso, antes de fazermos maiores detalhes aqui, comentários, é muito interessante refletirmos o seguinte: ah, então quer dizer que tem hora certa para fazer o bem? Tem, mas isso não significa que nós devemos assim, ah tá, então vou esperar. O que nós já estudamos em momentos anteriores? A hora de fazer o bem é agora. Já está no momento, é agora. A melhor oportunidade não é ontem, não é o amanhã, é o agora. Sempre há oportunidade de fazer o bem. E quando ele fala de não retardar, é de justamente não deixar de fazer o bem que você pode fazer hoje. Ah, amanhã eu faço. Quando eu tiver com energia eu faço. Não vamos nos enganar. Quantas vezes, falo por mim, quando eu estiver mais feliz eu faço. Quando eu estiver mais pobre ignorante eu era, e talvez eu sou, de pensar que quando eu estiver feliz eu vou fazer o bem, sem entender que ao fazer o bem é que eu ia realmente ficar feliz. Então é essa a ideia que nós devemos pensar, que nós devemos refletir. E aí essa mensagem nos convida justamente a pensar sobre isso. Olha que interessante, ele fala assim: a flor dá o perfume, a criatura generosa, ela é recurso caridoso sem esperar algo em troca. Lembremos, a flor dá a flor, o sol dá a luz, o ser humano dá a humanidade.
Então aquele que é realmente generoso, aquele que é realmente caridoso, é aquele que dá sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque ele é útil. Ele faz aquilo que a natureza pede sem esperar nada em troca. Já já vamos comentar mais sobre isso. E aí ele fala: todos os bens da vida pertencem a Deus. Observe, a nós é apenas nos emprestado. Então, se tudo pertence a Deus e nada eu tenho, o que eu posso então fazer? É utilizar esses bens em benefício do outro. É de remanejar esses benefícios em prol da ajuda ao outro. E aí ele coloca: buscar desenvolver a capacidade de auxílio. Se é importante que nós sejamos úteis, que nós então amemos, que nós sejamos caridosos, vamos buscar então desenvolver essa capacidade de auxílio. E aí ele fala, como que a gente pode então auxiliar? E aí ele coloca vários exemplos bem interessantes. No amparo material, é uma boa alternativa. A palavra que esclarece, que conforta. A presença que lhe dá esperança. Porque muitas vezes você pode virar e falar assim, eu não tenho recursos materiais para dar. Não tem uma palavra que seja esclarecedora ou confortadora. Tudo bem, mas a sua presença, ela pode ser bálsamo de luz. Como assim? Você pode estar ali e falar, olha, o que você precisar, eu estou aqui. Eu posso te dar um abraço, te dar conforto, eu posso te dar essa energia. Eu estou aqui presente. Então, observe. Não tem recurso material envolvido, talvez o seu corpo vai. Você talvez não esteja falando nada, mas a sua presença de estar ali com aquela pessoa, olha, estou aqui firme e forte com você. O que você precisar, tem um abraço, eu tenho um ouvido amigo, vamos juntos, sigamos. Né? Então, é muito interessante pensarmos sobre isso. Pensarmos sobre o poder que um abraço pode ter na vida de uma pessoa de sustentação. Né? Nós podemos sustentar uma outra pessoa com a nossa presença. Né? E muitas vezes a gente fica pensando na ideia da presença física, né? Mas nós podemos sustentar as pessoas através de um videozinho que a gente manda, através de um áudio, através daquilo que a gente fala, nossa, eu vi e lembrei de você. Vocês já repararam tanto que isso é benéfico? Façam isso. Acordou? Acordou pensando no fulano, que talvez esteja 1000 quilômetros de distância de você? Mande uma mensagem, mande uma foto, mande um áudio. Como isso é bom, como isso sustenta, como isso dá vida. Né? E aí ele fala, devemos lembrar que sempre há o momento perfeito de ajudar e existem alguns indícios que nos indicam esse momento perfeito. Como assim? No momento da necessidade. Então, quando alguém está precisando, é momento de ajuda. Mas talvez não esteja no momento de necessidade. Qual outro momento, então, que seja perfeito? No trabalho. No trabalho sempre é momento para ajudar. No propósito. Isso aqui é muito interessante. Como assim? Se você colocou como propósito ser uma pessoa boa, então o propósito já é um excelente momento para você fazer o bem. Então, se, além do momento da necessidade, além do momento do trabalho, além do momento do propósito, há um outro momento perfeito para ajudar? Quando a intuição vem. Ou seja, você está ali de boa, tranquilo, e vem algo na sua cabeça e fulano, 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 ajude. Então, olha que interessante. Existe um momento perfeito para ajudar. Assim sendo, quais são esses momentos? É interessante a gente pensar isso na luz do cotidiano, né? No trabalho, sempre é momento bom. No propósito, quando você eu quero ser uma pessoa boa. Então, já tem um momento ali ideal. Na necessidade, quando aconteceu alguma coisa e aquelas pessoas estão passando por necessidade, ajude. Mas também tem aquela da intuição. Seja por uma oração, seja por uma mensagem, ou ligar e falar, fulano, tá tudo bem? Por que não fazermos isso? Não é mesmo? E aí ele fala, nós devemos criar então esse desejo de sermos úteis. Só que para isso, nós precisamos, ele fala, é imperioso, né? Nós não exigirmos nada em troca. Porque a partir do momento que eu exijo algo em troca, essa vontade de ser útil, ela cai. João, como assim? Pare e pense. Você quer ser útil, você quer entregar, você quer doar. Mas a partir do momento em que você exige do outro algo, você concorda comigo que você está dizendo algo mais ou menos assim? Olha, eu quero doar, mas eu só dou se você fizer isso. Ou seja, você está se autolimitando. João, como assim? Ué, se o outro não fizer, então quer dizer que você não dá? Ou seja, você está colocando a sua ação, uma condicional que não depende de você, que depende do outro. Ou seja, se o outro não fizer, então você não doa? Por isso que quando nós queremos ser
úteis. Nós queremos fazer o bem, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, sem pensar se o outro vai aproveitar aquilo ou não. Observe, a flor dá a flor e ela não para pensar assim, será que eles vão realmente cuidar de mim? Ou vão me cortar? Ou vão me destruir? Não, ela dá a flor porque ela veio para ser flor. Agora, você já viu que o ser humano ele tem essa capacidade de falar, não, não vou fazer isso. Mas a partir do momento em que ele fala, não vou fazer isso porque o outro, ele se autolimita. Observem isso. Por isso que Emmanuel nos fala, se você tem um desejo de ser útil, é imperioso que você não cobre nada de alguém. Porque a partir do momento que você cobra, você está se autolimitando. E você, consequentemente, não conseguirá ser útil. Por isso que ele fala, o amor não exige pedágios. Ou seja, quem dá, dá sem esperar nada em troca. Porque ao dar, você já está dizendo, eu sou útil. Eu sou um instrumento. Deus age através de mim. Se os bens são de Deus e eu sirvo como instrumento, eu apenas quero ter a honra de que essa graça passe através de mim. Porque se não fosse por mim, passaria por outro. E se eu morrer, os meus herdeiros farão aquilo com as minhas posses, aquilo que eu não fiz. Por isso é interessante que nós façamos agora, né? E que nós mudemos a nossa perspectiva. Ainda há tempo. O momento perfeito para o bem é agora. Comecemos o nosso trabalho, comecemos a nossa seara, né? E aí ele fala, lembre-se que o prato de comida, se você não come naquele momento, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar ao vencimento, ele vai apodrecer. A mesma coisa com a atitude do bem. Então imagine, da mesma forma que os recursos materiais eles têm momento para vencimento, os recursos espirituais também têm. Então se você tem aquela energia, se você tem aquela boa nova, se você tem aquele entusiasmo, faça. Não retarde o bem. Um exemplo que eu gosto muito, imagine uma mulher grávida. E ela decide que ela não vai dar à luz e ela vai guardar aquele bebê para dentro dela. Imagine a dor que isso vai causar nela. Nós, seres humanos, fazemos isso. Nós temos aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, vários filhos do amor, da caridade, da generosidade, da humildade, querendo sair. E nós aqui, ó, trancamos o nosso coração. Ah não, o mundo não merece isso, o mundo tá muito difícil. E isso causa uma dor na nossa alma. Então, abra as portas do coração. Entregue esses bálsamos de luz. Seja um instrumento ali aonde Deus haja através de você, né? Então, auxilie para o bem comum. E é nesse momento, caminhando para o final da nossa mensagem, que aí vem então a fala, né, de André Luiz, modos de usar. E gente, que mensagem interessante. Que ele faz de uma maneira muito poética e muito interessante uma analogia com o seguinte sentido. Você tem remédio para dor de cabeça, você usa para dor de cabeça. Você não usa remédio para dor de cabeça quando está com dor de estômago. Você está com dor no estômago, então você manipula um remédio para o estômago. Ou seja, o que ele está convidando-nos aqui a refletir, que ele faz essa comparação poética. A mesma coisa com a alma. Nós precisamos entender que há diferentes modos de usar de acordo com as nossas necessidades. Como assim? Olha que interessante. As doações, aquilo que nós entregamos, são medicamentos para as nossas necessidades. Ou seja, nós temos as nossas necessidades. O ser humano tem a necessidade de quê? De amar, de desenvolver inteligência, de ser gentil. E cada uma delas, essa necessidade, ela precisa então ali, entre aspas, ser curada. Olha o comparativo que ele faz com o medicamento. E cada uma delas, então, tem um modo diferente de usar, na hora certa, no momento certo, de uma dosagem correta, ou seja, o equilíbrio. E aí ele vai fazer esse comparativo. Olha que interessante. O ser humano tem ali a necessidade da inteligência. Então veio essa necessidade. Qual que é a doação, qual que é o medicamento para então curar essa necessidade? Ele fala, burilamento. Ou seja, você tem a necessidade da inteligência, mas se você não a utiliza de maneira correta, se você não a burila, se você não a lapida, você pode utilizar a inteligência para o mal.
Olha que interessante isso. Então a inteligência, ela exige burilamento. E o que seria esse burilar, esse lapidar? É utilizá-la para a aprendizagem, né? Para o aprendizado, melhor dizendo, construtivo. Em outras palavras, é utilizar a inteligência para promover o bem. Aí ele segue. A saúde, para que nós temos a necessidade de saúde, né? Nós temos a necessidade de ficarmos bem ali. E o que ele fala que nós precisamos fazer para sermos saudáveis? Trabalhar no bem. Aquele que trabalha no bem tem então ali a saúde. Muitas vezes você tem energia, mas se você não faz um trabalho produtivo, vem então a doença, vem então a moléstia. Então essa necessidade da saúde, ela precisa do medicamento que é o quê? A atividade do bem. É ser ali útil, né? Ele continua. A posse financeira. A posse financeira não está ligada com a felicidade. Para que então ela promova essa felicidade, ela precisa ser utilizada de uma maneira construtiva, ou seja, ele coloca assim: posse financeira precisa ser utilizada para o socorro fraterno. Não adianta nada você ter títulos, você ter dinheiro, se aquilo lá não promove o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos seus familiares, o desenvolvimento da humanidade. Então, se você tem alguma posse, faça o socorro fraterno, né? Ele continua, a autoridade. Se você tem ali essa autoridade, a autoridade ela precisa do medicamento que é o equilíbrio. Que essa autoridade ela vai ser ali respaldada, né, na ideia do exemplo. De nada adianta você ser autoritário, mas o seu exemplo não comprovar aquilo que você pede. Ou seja, você exige algo dos outros que você não faz. E aí ele finaliza a mensagem com uma questão muito interessante. Nós temos a necessidade do conhecimento elevado. Mas o conhecimento elevado exige como medicamento, como uma doação ali, o trabalho construtivo. Lembram daquela frase que a gente já viu em vídeos anteriores, que é consciência gera compromisso? Ou seja, se nós queremos ter o conhecimento elevado, nós queremos evoluir na intelectualidade, de nada adianta saber se a gente não pratica aquilo que a gente sabe. Ou seja, se nós queremos desenvolver os nossos conhecimentos, nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Não é à toa que o título dessa obra é Estude e Viva. Ou seja, conhecimento elevado exige trabalho naquilo que se conhece. E aí, então, ele finaliza. Nós precisamos de disciplina com esses medicamentos espirituais, entendendo da importância de buscarmos aplicar aquilo que se estuda, de burilar aquilo que deve ser burilado, lembrando sempre aquela máxima. Se a dúvida e a incerteza nos bater na porta, devemos lembrar, fora da caridade não há salvação. Então, quando chegar no momento, devemos pensar, essa atitude promove ou não a caridade? A resposta virá e então saberemos qual caminho seguir. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Espero que vocês fiquem bem.